Olá, você ouve agora o podcast da Diocese de Lages. Hoje, nosso bispo Dom Guilherme nos fala sobre o Domingo de Ramos. Saúdo com muita alegria a você, meu irmão, minha irmã, do podcast. Estamos em pleno Domingo de Ramos, abertura da Semana Santa de 2021. Infelizmente, ainda na pandemia, já como no ano passado, não temos como fazer a procissão dos ramos, que é muito tradicional em todo o Brasil, no mundo católico, enfim. A entrada de Jesus em Jerusalém, o povo colocando seus mantos, quebrando ramos para enfeitar a entrada daquele que vinha em nome do Senhor, trazendo a paz, trazendo a esperança, sendo aclamado como o rei, sucessor de Davi, o reino de Deus que estava chegando, e tudo isso que nós conhecemos. Eu gostaria hoje, nesse podcast, dizer aquilo que Isaías escreve no capítulo 50, no versículo 4 e os seguintes, 4, 5, 6 e 7. Isaías diz que Deus falou para ele assim: o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me cita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Temos aí, nesse versículo 4 do capítulo 50, duas questões muito importantes. Eu acho que nós, como igreja, precisamos exercitar isso muito. Não só eu como bispo, os padres, mas você como cristão católico. Deus nos deu uma língua adestrada para dizer uma palavra de conforto. Eu penso que depois de 1 ano e pouco de pandemia, é tanta gente, mas é muita gente realmente abatida, desanimada, quase sem vontade de viver. Tem muita gente que já entrou em depressão, e notícias que a gente ouve e vê só são negativas, são tudo notícias de morte, de internação, de intubação e por aí vai. Tudo isso é uma realidade, não dá para negar, mas para nós que cremos em Deus, Deus nos deu uma língua adestrada para dizer uma palavra de conforto às pessoas abatidas. Que esse Domingo de Ramos, nesse ano, que ainda é semelhante àquilo que nós tivemos que fazer obrigatoriamente no ano passado, transmitir as missas por rádio, por Facebook, por Instagram, por tantos outros meios eletrônicos, para que vocês, as pessoas que não podem ir até a igreja, esse ano até pode ter 25% de presença, no ano passado era a igreja fechada por completo, mas que você possa, com o ramo que você tenha, se não você colhe um ramo, pede a bênção de Deus sobre esse ramo, se a missa já tiver passado, mas ainda tem missas de noite que você pode acompanhar, tem missas na televisão, enfim, pega um ramo, que isso seja um sinal do amor de Deus em tua casa. Coloca lá no escritório, quem tem escritório, no seu lugar de trabalho, quem sabe um pedacinho que você carregue na sua carteira. Nós precisamos urgentemente palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de dizer: erga-se, Deus caminha conosco. Olha, a pessoa que está desanimada, cada manhã deve exercitar-se. E aí vem o segundo ponto, para ser discípulo de Jesus. Só quem é discípulo de Jesus é que tem condições de dar palavras de conforto, de ânimo, de fé e de esperança. Nós não somos Messias, nós somos discípulos do Messias. É o Messias de Nazaré, é o Messias Jesus,
que é um rei que não usa armas, que não usa opressão, que não usa violência. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, que era o símbolo daquele que ia em nome da paz. Esses messias que querem ser com armas na mão, isso é tão antigo quanto Caim que matou seu irmão Abel. Domingo de Ramos é um domingo que nos introduz na Semana Santa. Quando a gente lê o Evangelho segundo São João, a gente vê que depois da entrada de Jesus em Jerusalém, enquanto ele estava indo para o templo, e lá estava sendo aclamado e tudo mais, enquanto isso, os sumos sacerdotes já estavam tramando como deveria matá-lo. Depois, enquanto Jesus foi na casa, pertinho de Jerusalém, lá não era muito longe, na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro tinha sido ressuscitado dos mortos, enquanto lá ele é bem acolhido, uma família, né? Enquanto isso, em outros lugares, eles tramam a violência contra aquele que vem em nome da paz, em nome da justiça, em nome da vida. Então, nesse domingo, desse ano de pandemia, uma coisa tão difícil, tão anormal, fazer essas liturgias que são tão bonitas, além de bonitas, tão simbólicas e significativas, são o centro da nossa fé. Nós precisamos estar com Jesus como discípulo, mesmo que nos agridam. Isaías fala no mesmo capítulo para frente, que aquele que vai em nome da paz, ele não revida violência com violência, ele oferece até as costas para baterem, podem cuspir nele, podem arrancar cabelo, barba, mas ele vai firme, ele vai em nome da paz, ele não se altera, ele não retribui a violência com outra violência, porque ele vem em nome de Deus. E Deus não é Deus da morte, Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da vida. Então vamos nós, esse ano, abrir essa nossa Semana Santa. Se durante a semana, nas principais celebrações que tiverem, nós não podemos fazer a procissão do Cristo morto, a procissão do encontro de Maria, que vem de uma ponta da cidade, de Jesus carregando a cruz que vem de outro ponto, tudo isso esse ano ainda não é possível, porque nós temos que nos proteger, nós temos que nos cuidar e temos que nos cuidar para poder cuidar dos outros, né? Mas vamos nós colocar todo esse sofrimento, toda essa dor, todo esse não poder celebrar tão festivamente como nos outros anos, vamos colocar tudo isso na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, ele foi obediente a Deus, Jesus foi obediente a Deus. Então que nós também sejamos obedientes a Deus, não só hoje, mas durante toda a nossa vida. E que essa abertura da Semana Santa, como eu dizia, se você não pode ainda ir à igreja, ou se você tem medo, porque talvez você seja do grupo de risco, na Quinta-feira Santa, acompanhe nos Facebook das paróquias, é Quinta-feira Santa de noite, ou então acompanhe na sexta-feira também, às 15h, pelas transmissões que nós vamos fazer da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado de Aleluia, infelizmente vai ser uma missa também não tão solene, com incensos e tudo mais, mas vai ser a missa principal. É a vigília da Páscoa da ressurreição. É Jesus que vence a morte. Por isso que Isaías diz que Deus mandou dizer que é para usar a sua língua, para dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo àquelas pessoas que estão abatidas. Meu irmão, minha irmã, tenhamos coragem, ergamo-nos. O mundo precisa de cristãos em pé, de cristãos logicamente, muita prudência, muito cuidado, mas nada de desânimo, gente. Vamos nos animar, vamos dizer que se nós nos cuidarmos, se nós nos prevenirmos, se na medida que as vacinas vêm chegando, nos vacinarmos, nós vamos vencer essa pandemia.
Infelizmente, nós temos muita gente que está morrendo. É no interior, é em municípios pequenos, é em cidades médias, como aqui em Lages, são nas capitais. Cada dia parece que o número cresce, mas eu tenho certeza, nós vamos vencer. Quando eu falo nós, não é eu pessoalmente, não é você pessoalmente, é a humanidade. A humanidade vai vencer essa pandemia e um novo céu, uma nova terra, uma nova vida vai estar aparecendo aí na nossa frente. Jesus é vencedor. Jesus é aclamado como o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Por isso, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós celebremos na forma como for possível essa Semana Santa até a Páscoa, para que a Páscoa de tantos irmãos nossos que morreram, que eles estejam ressuscitados em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para toda a eternidade. Deus não quer que alguém morra antes da hora. Infelizmente, é a fragilidade humana que está fazendo isso. Sejamos solidários com todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo o luto de terem perdido papai, mamãe, tio, vovô, vovó, filhos. São tantos jovens que estão morrendo também. Então nós queremos também ser solidários a todos esses nossos irmãos e irmãs que estão de luto, que estão sofrendo pela perda de entes queridos. E unidos, segurando nas mãos de Jesus Cristo, como discípulos, caminhemos seguindo Jesus. E se tivermos que seguir até a cruz, vamos com Ele até a cruz, porque depois da cruz vem a ressurreição. Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção de Deus a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo de Ramos, uma ótima e abençoada Semana Santa. Fiquem com Deus.